Olá, então eu vou apresentar alguns exemplos de gráficos de humor, mostrando como se faz, qual que é a importância desse gráfico de humor, para que você possa fazer esse gráfico de humor considerando a sua história, vai poder te ajudar no seu tratamento, tá? E no autoconhecimento da sua doença, no conhecimento dos seus estados de humor e das suas crises, tá? Então vamos lá. Então, é, aqui eu tenho um exemplo, tá? Então, para construir esse gráfico de humor, a primeira coisa que a gente precisa fazer é traçar uma linha horizontal, como essa aqui. Então, você vai traçar uma linha horizontal, e essa linha horizontal, ela representa a sua estabilidade, o seu humor estável. E aí, é, alguns, a gente tem aqui algumas depressões, tá? Alguns desenhos que descem, que representam as depressões, como essa aqui, e a gente tem morros, que representam os estados de mania. Então, aqui em azul a gente tem as depressões, em vermelho a gente tem mania. Então, o que que é importante ter nesse gráfico? Você inicia o desenho da sua crise e quanto mais para baixo for esse gráfico, quanto mais lá para baixo, quer dizer que mais intensa essa crise foi. Então, no caso da depressão aqui, quanto mais para baixo ela estiver, mais intensa essa depressão. E também, quanto mais distante ela terminar, representa quanto tempo essa crise durou. Você pode ver aqui, nesse dado, que essa crise levou um tempo significativo, já essas aqui elas foram mais curtas, elas levaram menos tempo. E aí, o que que é importante ter de informação, além do desenho? Quais foram os sintomas que caracterizaram esse estado depressivo? Nesse caso aqui, a gente tem dormir muito, não gostava de fazer as coisas que faziam bem, por exemplo, tocar violão, ir à igreja, não queria limpar a casa e queria ficar isolado, que são características ali da depressão. Também é importante colocar a informação do que antecedeu essa crise. O que será que aconteceu antes dessa crise que foi ali o gatilho? No caso aqui dessa pessoa, foi um, foi logo após o parto. Ela perdeu o filho. Então ela teve o parto, o filho morreu logo após o nascimento e essa pessoa entrou na crise depressiva, tá? Inclusive, nesse caso, ela precisou ali de uma internação hospitalar. Aí ela saiu da crise, ficou um tempo ali estável, mas com algumas pequenas oscilações, porque também é, é muito difícil assim a pessoa ficar plena, né? Ela sempre vai ter ali um sintoma ou outro que a gente chama de sintomas subsintomas, subsindrômicos, que são ali resquícios do transtorno bipolar. Aí ela teve uma situação financeira difícil, ela teve ali uma crise financeira que desencadeou um estado de muita oscilação de humor, em que ela foi para depressão, foi para mania, depressão, mania, depressão, mania. E quais foram os sintomas ali que ela teve?
Nesse caso, ela não informou, tá? No caso da depressão, mas ela teve muita irritação na mania, ela chegou a alucinar, ela ouviu vozes, ela teve ali uma situação de achar que tinha muitas doenças, queria ficar no escuro, pensava que todos estavam com nojo dela e tinha pensamentos de morte. Então, a gente pode chamar aqui de uma crise com estados de psicose. No transtorno bipolar, a gente pode ter uma condição como essa, tá? Em que a pessoa acaba apresentando um estado psicótico. Aí ela saiu da crise, ficou um tempo estável e aconteceu mais um gatilho, que nesse caso o marido se distanciou dela. Esse distanciamento, mais uma vez, desencadeou crises depressivas e de mania, e aí ela voltou para um estado de estabilidade, não lembra o que foi que desencadeou o estado de mania. Isso pode acontecer, por isso que é interessante que você peça ajuda para pessoas à sua volta, pessoas que convivem com você, porque você não vai lembrar de todas essas informações, e aí as pessoas podem te ajudar. E ela teve ali um período grande de estado de mania. Uma das informações que ela conseguiu apresentar é que ela falava demais e sem intervalos. A gente chama esse estado ali de pressão para falar, verborragia, que a pessoa fala, 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 às vezes encadeia ali uma informação na outra, sem se preocupar se a outra pessoa está entendendo, se a outra pessoa está acompanhando o raciocínio, ela só vai falando. Então a gente tem esse exemplo, vamos para outro exemplo agora. Só um detalhe, tá? Esses dados aqui que eu estou mostrando nesse momento é de uma dissertação de mestrado feita na Universidade Estadual de Londrina pelo Samir Mussi. É, e depois eu vou mostrar também alguns outros dados de pacientes meus, tá? Essa dissertação aqui especificamente você pode encontrar no site da Universidade Estadual de Londrina, que eles disponibilizam as dissertações já elaboradas. Essa dissertação aqui foi elaborada no Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento. O Samir Mussa, ele foi orientado pela Maria Rita, que também foi a minha orientadora de mestrado, é, e ela acabou orientando outras pesquisas sobre transtorno bipolar. Nesse caso aqui, a gente tem também o caso de uma mulher em que o evento desencadeante, o evento que aconteceu antes da crise de mania, a primeira crise que ela representa, foi uma condição ali da gravidez. Algo importante a destacar que é muito comum a primeira crise em mulheres ser logo em períodos assim, durante a gravidez ou após a gravidez, no, logo após o parto. Tem muito histórico da primeira crise ser ali durante a primeira gestação, porque a gravidez, por si só, ela já é um evento estressante, envolve questões de muita responsabilidade, uma pressão da família, uma pressão da sociedade, uma pressão ali de como vai ser cuidar desse bebê, fora as alterações hormonais que a mulher tem durante a gravidez, ela recebe ali uma bomba hormonal que participa desse processo da gravidez. Então, são vários fatores que acabam gerando estresse que pode desencadear a primeira crise de depressiva ou de mania. Tanto que quando a gente atende mulheres que com esse diagnóstico, a gente avalia, né, se realmente é um sonho ser mãe, porque é um evento que pode desencadear crises e acabar ali afetando o tratamento. Então, nesse caso aqui, ela teve essa condição e durante a mania ela teve muita agitação, medo e confusão. É, ela
ficou em mania por um período longo, teve ali uma condição de aborto, e logo após o aborto, ela teve um tempo ali de estado depressivo. Ela sentia muita culpa, muito arrependimento. Foi ali para um quadro de estabilidade, e logo após problemas no relacionamento amoroso, ela teve um caso de depressão, uma crise depressiva, teve o casamento, mania, em que nesse período, ela não sabe muito bem o que aconteceu nesse tempo de mania. Para as pessoas com transtorno bipolar, é muito mais fácil lembrar dos sintomas da depressão do que dos estados de mania. Elas costumam ficar em uma condição, dependendo ali da situação, mania ou hipomania. Dependendo dos sintomas, é difícil de se perceber fazendo esses comportamentos. Não tem um olhar muito para si, no sentido de olhar para as consequências do próprio comportamento. E isso acaba fazendo com que a pessoa não perceba muitos desses sintomas. E aí as pessoas acabam não lembrando. Fora as alterações cognitivas que existem e essa questão da própria memória que fica prejudicada e a pessoa não consegue lembrar. Depois ela teve ali uma condição que o marido dava preferências aos maridos, ela teve uma gravidez e aí entrou numa condição ali de depressão novamente, com sentimentos de muita solidão. Aí, aqui nesse quadro de mania, ela já dá mais exemplos. Não aceitação do transtorno bipolar, então aqui essa pessoa já recebeu o diagnóstico, mas ela está resistente, ela não quer sair de casa, falta de sono, e aí é importante a gente sinalizar. Existe uma diferença entre insônia e falta de sono. Na insônia, a gente quer dormir, a gente está cansado, mas a gente não consegue por algumas condições. Por exemplo, cabeça ali, ansiedade, não consegue parar de pensar, não consegue ter um sono de qualidade. No caso da mania, é comum ter falta de sono. A pessoa às vezes dorme pouco e já se sente bem, já se sente descansada. Medo da calma, como se, nossa, quando eu tô calma, parece que tem alguma coisa errada, parece que eu sempre tenho que estar ali fazendo alguma coisa. Irritabilidade, pensamento acelerado, planejamento, planejar muitas coisas, mas também desistir. Vamos para mais um exemplo. Nesse caso aqui, olha só esse gráfico que é bonito, entre aspas, né? Quem passou por isso não deve ter achado nada bonito. O bonito que eu falo é porque, como ele é muito claro, assim, é uma depressão clássica, depressão não, um transtorno bipolar clássico, aquele que é fácil de identificar, aquele é que quando vem para a gente avaliar, a gente consegue pegar muito fácil porque tem ali as oscilações muito bem marcadas. Aqui a pessoa teve uma condição de separação, esse foi o evento que desencadeou, ela entrou ali na depressão e ela começou a tomar antidepressivo. E aí o que aconteceu? Ela entrou numa mania. É um dado importante porque é muito comum, no caso do transtorno bipolar, quando as pessoas começam a tomar o antidepressivo ele acaba funcionando como um potencializador do estado de mania. Então, por isso que algumas pessoas falam que quem tem transtorno bipolar não pode tomar antidepressivo, né? Pelo menos não só o antidepressivo. Sempre tem que estar ali acompanhado de algum estabilizador de humor, porque ele pode fazer essa virada para mania. Então, aqui no caso, ela teve a separação, entrou num estado depressivo, começou a tomar antidepressivo e aí foi para um estado de mania, em que fumava muito, bebia muito, queria chamar a atenção e o comportamento de irritação, sentimento de irritação. Teve ali uma condição de morte da mãe,
entrou de novo no estado depressivo, voltou depois para uma condição de mania, em que falava muito, dormia pouco e gastava muito, e depois ali em estado depressivo. A gente pode ver aqui que nesses gráficos que eu estou mostrando não tem datas, mas é importante quando você vai fazer, para quem é terapeuta, vai fazer com um paciente ou para você que é paciente, colocar ali a data. Isso ajuda, né? Ajuda a compreender o seu quadro, ajuda a compreender quanto tempo durou. Quanto mais dados você conseguir colocar, melhor para a análise e para as intervenções. Por que que é importante fazer isso? Porque a gente encontrando padrões, a gente consegue fazer previsões, a gente consegue se preparar para o futuro. Por mais que o transtorno bipolar é uma condição genética, as pessoas herdam essa probabilidade de apresentar esse diagnóstico. Ele é uma doença multifatorial. O que que seria uma doença multifatorial? A doença multifatorial quer dizer que tem várias causas. Então, é importante a gente considerar que, para esses casos, a gente tem fatores ambientais, a gente tem acontecimentos da vida influenciando nessas crises. Para algumas pessoas, essas crises vão surgir do nada, assim, tá tudo correndo bem e vai acontecer ali um quadro, seja de depressão ou de mania, porque a gente tem um fator biológico ali acontecendo. Mas fatores externos, fatores da vida, como perda de um ente querido ou estresse, pode também desencadear eventos de depressão ou de mania. Ó, nesse caso aqui, o que que a gente tem, né? A gravidez. Não, esse aí aqui eu acho que eu já mostrei. Ah, aqui a gente tem um dado novo, ó. Então aqui a gente tem uma crise no casamento e a pessoa vai direto para a mania, fica sem dormir, inquietação, fica sem comer, tem internação hospitalar, tá? É diagnosticada, fica estável, o casamento, há uma sinalização ali de que o casamento vai acabar. A gente tem um quadro ali de mania, novamente, agitação, agressividade, estresse, vai ali para um quadro de depressão. Choro, muita dor no corpo, má alimentação. Então a gente vai tendo aí todas essas oscilações. E olha como elas são marcadas, nesse caso aqui, por questões principalmente relacionadas à vida amorosa. Ó. Aqui nesse caso, aqui, aqui, tá? Então, para essa pessoa, se a gente vai trabalhar com um paciente como esse, a gente precisa olhar que essa pessoa precisa aprender a administrar a vida amorosa, tá? É um sinal de que talvez essa pessoa tenha dificuldade para lidar com essa questão de relacionamento amoroso. E aí é importante a gente acabar desenvolvendo estratégias relacionadas a isso, entende? Se a gente vê lá essa pessoa, se a gente tem uma condição em que a pessoa, sempre antes das crises, teve problemas no trabalho, a gente precisa ajudar essa pessoa a ser mais assertiva no trabalho, a conseguir administrar problemas no trabalho, que isso vai ajudar a prevenir crises, ou pelo menos vai fazer as crises serem menos intensas. Ó, nesse caso aqui, ó, mais uma vez, a pessoa teve a primeira crise de mania após o uso de antidepressivo. Ah, David, mas então por que que dão antidepressivo? Porque às vezes não tem nenhum indicativo de que a pessoa tem ali o transtorno bipolar. Ela tem um histórico de depressão ou é primeiro quadro depressivo e é o comum se iniciar quando a pessoa não tem nenhum indicativo de hipomania ou mania se iniciar com antidepressivos, né? Porque ali
há indicativo de um quadro de depressão. E aí só depois dessa primeira situação de mania que o clínico, a psiquiatra ou psiquiatra, vai iniciar o tratamento ali para o transtorno bipolar quando tem essa condição de mania, tá? Eu vou parar aqui o compartilhamento dessa tela e vou pegar outras informações, outros, é, outros modelos de gráfico aqui para vocês verem. Vou pegar esse aqui. Ó, nesse caso, a pessoa já colocou alguns dados quanto ao informações de tempo, tá? Então, olha como começou cedo nesse paciente, tá? Esse foi um paciente meu. Ele teve a primeira crise lá com 17 anos, crise depressiva. Então, ele teve pensamentos de morte, tristeza constante, culpa excessiva, sentimento de inutilidade, cansaço, desesperança, redução de interesse social e nas atividades, insônia, redução do apetite e lentidão do pensamento. Aí ele aí ele teve a primeira crise de mania, nesse caso aqui, ó. Aí ele foi e procurou uma ajuda psiquiátrica e ficou fazendo tratamento ali por 2 anos. Ele teve crise depressiva. O que que aconteceu? Ele saiu da crise de mania, mas ficou ali um tempo com depressão. Ficou 9 meses sem medicação. Infelizmente, isso acaba acontecendo quando as pessoas melhoram, quando elas ficam estáveis, elas acabam abandonando a medicação, porque elas acham, eu estou bem, eu não preciso mais tomar medicação. Só que no caso do transtorno bipolar, ele é uma condição crônica, tá? Ele não tem cura. E a medicação, ela vai ajudar, mesmo quando a pessoa está estável, a manter manter-se estável, a prevenir novas crises e também a proteger o corpo como um todo, porque mesmo quando a pessoa não está tendo crise, ela vai tendo perdas cognitivas e a medicação ajuda a prevenir essa perda cognitiva. Então, ele ficou um tempo ali sem medicação, voltou a ter a mania, voltou a ter crise depressiva e voltou a psiquiatra. Crises depressivas, depressão, depressão, estabilidade e ali mania. O que que ele teve nessa mania aqui? Ele teve humor expansivo, distração, redução do sono, impulsividade, pensamento acelerado, projetos exuberantes, falava muito, agitação, muitas atividades e aumento do interesse sexual. Depressão, 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 mania, depressão, depressão. Vamos ver se a gente tem aqui mais um exemplo. Bom, eu acho que esses já são suficientes para vocês entenderem do que se trata o gráfico de humor, como que a gente faz, o que precisa ter. E assim, quanto mais informações, melhor, tempo, o que desencadeou. Eu espero que isso te ajude. Você pode fazer comentários, você pode mandar aí perguntas sobre todos esses dados, ok? Tchau, tchau.